Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No último domingo fomos surpreendidos com o falecimento do ex-ator e então pastor Guilherme de Pádua, aquele que cometeu aquele crime horrível há quase 30 anos, na verdade em dezembro faria 30 anos em que ele tirou a vida da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez. E recentemente ele faleceu, no último domingo faleceu, vítima de um infarto. Nas redes sociais o que mais se comenta entre os evangélicos é sobre a possível salvação de Guilherme de Pádua, tendo em vista a gravidade do caso e tendo em vista o seu comportamento que parece não ter mudado tanto quanto ele dizia. É o que vamos conferir no vídeo de hoje. Eu espero que seja um vídeo esclarecedor para você e aproveite também para deixar a sua opinião aí nos comentários, deixar o seu curtir também. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que postamos toda quarta-feira. Assim que saiu na noite de domingo a notícia do falecimento de Guilherme de Pádua, vítima do infarto, as redes sociais ficaram em polvorosa, principalmente por causa dos evangélicos que comentavam sobre o comportamento dele, o crime bizarro que ele cometeu. Você nem precisa ter nascido em 1992 para ter conhecimento desse crime bárbaro, que se tornou um dos crimes mais conhecidos da década de 90, da década de 2000 e, por que não dizer, um dos crimes mais conhecidos na história do Brasil. E muita gente conhece todos os fatos envolvidos com esse crime. A questão é, será que Guilherme de Pádua foi salvo? Será que ele se arrependeu? Aqui começa a primeira pergunta que eu preciso esclarecer para você a respeito do arrependimento. Guilherme de Pádua se arrependeu? Mas o que seria arrependimento? Eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre a diferença entre remorso e arrependimento. Você pode clicar nesse card aqui em cima que você vai ter melhor esclarecimento sobre o que é arrependimento. Mas aqui eu vou dar uma definição só para relembrar você. Arrependimento é uma ação gerada pelo Espírito Santo que conduz o homem à salvação. Esse é o conceito básico de arrependimento, que implica na prática em mudança de atitude, em mudança de caráter, mudança de comportamento, de pensamento e inclusive de intenção. Pois é, o arrependimento é uma obra que mexe com o ser humano por completo. Não é apenas o exterior que muda, não são apenas as emoções que mudam, mas o próprio psicológico da pessoa também é afetada pelo arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo. Não é uma ação interna, é uma ação externa, de uma força externa do próprio Espírito Santo que age na vida do homem. Nesse sentido, a gente pode começar a analisar o possível arrependimento de Guilherme de Pádua. Porém, tem um problema, é que muitos psiquiatras, talvez a maioria, são uniformes, estão de acordo em dizer que ele era um psicopata. Cientificamente, a psicopatia é um problema que não tem cura. Quem é psicopata nunca se arrepende, quem é psicopata nasce desse jeito, não consegue mudar, não consegue se arrepender, não consegue mudar aquilo que sente dentro de si. E bem aí a gente encontra um problema muito sério a respeito do possível arrependimento de Guilherme de Pádua. Porém, isso aqui é uma análise científica. A gente sabe, nós cremos em milagre, cremos que Deus pode sim converter o coração de alguém. Cremos que sim, que Deus pode fazer uma obra, ou deve ter feito uma obra no coração dele, no sentido de ter levado ao arrependimento. Então, cientificamente, quem é psicopata, morre psicopata, não consegue se arrepender dos crimes que cometeu, por mais que chore, por mais que esboce algum tipo de remorso, lágrimas, pedido de perdão nesse sentido, mas interiormente a pessoa nunca se arrepende. Essa é uma análise científica. Cientificamente, a psicopatia não tem problema. Porém, nós cremos em milagres e não podemos limitar o poder do Espírito Santo. A psicopatia é uma desordem mental, como outras desordens graves também. E nós cremos que o pecado é uma desordem muito maior do que a própria psicopatia, que é fruto do pecado. Não é necessariamente um pecado em si, mas ela principalmente é fruto de um pecado, que é o pecado original de Adão. Então, se o pecado é um problema que tem solução, que é o perdão em Jesus, a psicopatia também é um problema, que eu consideraria um problema menor, já que é consequência do pecado e não é necessariamente a raiz de todos os problemas. Essa é uma análise que a gente precisa colocar na balança ao julgar a possível salvação de Guilherme de Pádua. Considerando isso, será que o Espírito Santo conseguiu convencer o coração de Guilherme de Pádua a mudar? Será que o Espírito Santo gerou nele um genuíno arrependimento? Talvez sim, talvez não. Por que a minha resposta não é definitiva?
Porque, por mais que ele esboce algum tipo de sentimento que todo psicopata consegue esboçar, ainda assim ele preservava outros sinais que indicam que o problema dele nunca foi resolvido. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso são os psiquiatras que conhecem da área melhor do que eu não entendo nada de psiquiatria. São os psiquiatras que avaliam o último vídeo que ele gravou 2 meses atrás. É interessante observar que ele gravou um vídeo 2 meses atrás pedindo desculpas à família da Daniela Pérez, e nesse vídeo ele continua esboçando coisas que todo psicopata faria. Então é complicado dizer se o Espírito Santo agiu na vida dele ou não agiu na vida dele, porque por mais que nunca mais ele tenha assassinado alguém, nunca mais ele tenha cometido crimes nenhum nesse sentido, ainda assim ele apresenta sinais de que não se arrependeu. Talvez não se arrependeu, e aqui eu não vou cravar. Esse vídeo aqui não é para dar uma resposta definitiva sobre se o Espírito Santo gerou arrependimento nele ou não. Então, se ele se arrependeu, será que ele foi salvo? A resposta é um definitivo sim. Por mais que não dê para saber se Deus tratou da psicopatia dele, não fique isso muito claro, mas se ele se arrependeu de verdade no seu coração, ele foi salvo, gente. Não tem outro jeito para se falar isso. Até porque, se você conseguir compreender a graça de Deus, o jeito como a graça de Deus age, não vai ser difícil entender que ele pode ter sido salvo. Você não pode alegar um passado cruel na vida de uma pessoa para definir a salvação de uma pessoa. Ninguém é salvo pelo que fez no passado. Aliás, ninguém deixa de ser salvo pelo que fez no passado. Você deixa de ser salvo se não se arrepender e se não buscar o perdão de Deus. Então, a gente também não pode limitar ou comparar o perdão de Deus com o perdão do homem. A gente só perdoa com muita dificuldade, mas Deus não tem dificuldade para perdoar ninguém. Afinal de contas, Deus ama perdoar as pessoas. A gente não. Perdoar para nós é um sacrifício. Perdoar para nós é uma coisa que dói, é uma coisa que leva tempo às vezes. Mas para Deus é diferente. Deus não leva tempo para perdoar alguém. Deus não tem dificuldade. Ele ama perdoar alguém. Se você entende o que é a graça de Deus, você não terá dificuldade nenhuma em entender que pode ter sim sido possível a salvação dele. O que é a graça de Deus? É aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. Quem é que merece, gente, a graça de Deus? Quem é que merece perdão? Ninguém merece perdão, nem de Deus e nem de pessoa nenhuma. Se o perdão for merecido, então não é perdão. Porque quem está precisando do perdão é alguém que está errado. Então ninguém diante de Deus tem méritos. É por isso que a graça é um favor imerecido. É uma coisa que Deus dá para você mesmo sem você merecer. Basta se arrepender e se abrir ao amor, ao perdão, à graça de Deus. Eu quero fazer aqui um comentário, quero fazer aqui a leitura de um comentário que eu achei muito interessante do meu amigo Jaeskley. Jaeskley Souza, ele falou: segundo informações, Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez, acaba de falecer. E sabe qual é a boa? Se ele se converteu, se tivesse arrependido dos seus pecados, se passou por um processo de regeneração interna, de santificação e justificação, neste momento ele está nas moradas celestiais. Você consegue entender essa mensagem? Muitos não entenderão. O motivo é que a graça é um escândalo. Poucos entendem. Que graça maravilhosa! Essa é a verdade. Se você conseguir compreender a graça de Deus, você vai entender por que ímpios como Manassés foi salvo. Ímpios como Paulo foi salvo. Ímpios como ladrão da cruz também foi salvo. Manassés, Paulo, eu não sou psiquiatra, nunca vi ninguém analisando a mente de Paulo anteriormente à salvação, nunca vi ninguém analisando a mente de Manassés, mas se ele não era psicopata, da cabeça eles não eram bons também, gente. O que Paulo fez, o que Manassés fez, queimando o próprio filho no fogo, não é coisa de alguém que tinha a mente saudável, não. Se não era psicopata, mas era quase que louco. Mas olha só o que Deus fez com a vida deles. Olha como Deus perdoou, olha como eles se arrependeram. Olha como foi a transformação no final da vida dele. Também o ladrão da cruz não fez nada por merecer perdão, não teve obras para apresentar diante de Deus. Que obras ele vai apresentar diante de Deus se não teve tempo de prestar nenhum serviço para a comunidade, para a igreja? Apenas o perdão de Deus basta. Isso que a gente precisa entender. Se houve arrependimento de verdade, houve perdão, houve salvação, e nesse momento ele descansa no Senhor. Agora tem uma coisa que é interessante, que inclusive no ano de 2017, eu cheguei a comentar nas minhas redes sociais, é que em 2017... Guilherme de Pádua foi apresentado a pastor, foi consagrado a pastor. Eu escrevi o seguinte naquela época: Guilherme de Pádua acaba de ser consagrado a pastor, mas cabe perguntar, ser ex alguma coisa é condição decisiva para o ingresso ao santo ministério?
Não posso julgar suas competências e espero que a igreja que o consagrou o tenha feito por chamada ministerial apenas. Aqui eu quero chamar esse fato porque hoje nem tanto, mas até alguns 10, 15 anos atrás, bastava ser ex alguma coisa que já era candidato a ser pastor. Bastava ser ex-pai de santo, ser ex-homossexual, ex-assassino, ser ex alguma coisa que já era candidato a ser pastor. E isso é um erro. A gente não pode colocar ninguém como candidato ao pastorado, ao santo ministério, só porque foi ex alguma coisa. Todo mundo, ou quase todo mundo, é ex alguma coisa. Todo mundo é um pecador, não é um ex-pecador. Todo mundo é um pecador, mas nem por isso alguém é candidato a ser pastor só porque é ex-assassino ou ex-pai de santo, como a gente sempre tinha visto aí no nosso meio pentecostal, principalmente 10, 15, 20 anos atrás. Eu espero que a consagração ao ministério tenha sido exclusivamente por chamada divina. Se ele se arrependeu de verdade, se Deus perdoou os seus pecados por causa do arrependimento provocado no coração dele, e se ele tinha chamada ministerial, nenhum problema. Isso aí não é problema nenhum. O caso de Paulo é o exemplo mais importante disso, que era um assassino. Assassinou mais pessoas que Guilherme de Pádua, mas é considerado o apóstolo das missões modernas, o apóstolo mais importante em termos de extensão, de popularidade, de capilaridade de vidas para os pés de Jesus. Agora, uma coisa é interessante é que muitas pessoas que ascendem ao ministério pastoral, às vezes nem tem chamada, mas só porque é ex alguma coisa, ou só porque é um ex famoso, acaba assumindo o ministério, e o irmão que está na igreja lutando há muito tempo, tem chamada pastoral, tem um chamado para o santo ministério, mas não é apresentado. Aí só porque chega alguém que é ex alguma coisa, ou porque era famoso, ou porque o seu testemunho vai impactar, aí essa pessoa já é consagrada a pastor. Não posso julgar porque não acompanhei de perto, não conheci, não sei se de fato foi transformado, não sei se tinha vocação ministerial. O certo é que considere tudo isso, eu já falei. O céu vai ter muitas surpresas, o céu é um lugar de surpresas, como eu sempre ouvi na minha infância, as pessoas dizendo, pessoas que você nunca imaginou que estariam lá, estarão. E pessoas que você jurava que estariam, você não as encontrará lá. O céu é um lugar de surpresas e cabe a gente acreditar na graça que transforma, na graça que perdoa e na graça que salva. Não limite o poder divino de fazer milagres até na cabeça de um psicopata. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo falou com você, esclareceu alguma coisa. Aliás, qual é a sua opinião sobre esse vídeo, sobre esse caso? Você acha que ele foi salvo? Você acha que a gente tem condição de saber se de fato a psicopatia dele foi resolvida? Deus conseguiu resolver? Escreva aí nos comentários e respeitosamente comente aí a sua opinião. Até a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui juntos no nosso canal no YouTube. Me siga no Instagram também, de todos os dias, ou quase todos os dias, eu posto vídeos para abençoar a sua vida, enquetes bíblicas nos stories e muitas perguntas interessantes que você pode fazer por lá, que eu posso te ajudar a esclarecer e a entender algumas coisas da Bíblia. Até lá!